Olá, alunos do segundo ano B. Essa é a nossa primeira aula online, aula de ciências. Peguem as apostilas. Nós estudaremos os seres vivos e os elementos não vivos. Observem a foto. Nessa foto encontramos seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Os seres vivos respiram, os seres vivos se alimentam. Quais são os seres vivos? A mão humana, os vegetais. E toda essa vegetação de trás da foto. Elementos não vivos: a terra, o sol. Nessa foto, nós encontramos também seres vivos e elementos não vivos. Seres vivos, as araras, todas essas plantas que formam a vegetação dessa floresta. Seres não vivos, elementos não vivos. A água é um elemento não vivo, mas ela é muito importante para a nossa vida, para a vida de todos os animais e para a vida de todos os vegetais. As pedras não são seres vivos, são elementos não vivos. Abram as apostilas, página 183. Suas experiências, atividade inicial. O Brasil é um país grandioso e possui diversas paisagens em diferentes regiões. Algumas dessas regiões são mais quentes e outras são muito frias. Podem apresentar muita ou pouca vegetação. Em algumas regiões chove bastante, em outras quase nada. São muitos, inúmeros ambientes, mas em todos eles é possível perceber variações quanto à diversidade de espécies de animais, fauna e plantas, flora. Observe as imagens e confira. O que significa isso? Que o nosso país é um país muito grande, nós temos ambientes diferentes, paisagens diferentes. E em todas essas paisagens, em todos esses lugares, encontramos seres vivos e seres não vivos. Então, nessa imagem, vocês podem ver animais e plantas. Os animais formam a fauna, e as plantas, os vegetais, formam a flora. Fauna e flora são seres vivos, são seres que nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Página 184. Suas primeiras ideias. Entretanto, para sobreviverem no Brasil e em todo o planeta Terra, nas mais diferentes regiões, plantas e animais precisam de alguns elementos naturais indispensáveis à vida. Quais são esses elementos naturais? Represente suas ideias abaixo, desenhando ou escrevendo, como você preferir. Então, quais são os elementos não naturais fundamentais à vida? A luz do sol, a luz solar, a água, o ar e o solo, a terra. Isso você vai escrever na sua apostila e depois embaixo você vai desenhar o sol, a luz solar, a água, o ar e o solo. A luz do sol, ela é muito importante para a existência de todas as plantas, de todos os vegetais. Sem a luz do sol, as plantas não podem fabricar o seu próprio alimento. Sem a luz do sol, todas as plantas morreriam e todos os animais que se alimentam das plantas também morreriam. A água, sem água não há vida, precisamos da água. O ar, sem ar não há vida. E a terra, precisamos da terra para plantar. É da terra que nascem as plantas. Observem esse slide. Você vê a transformação da borboleta. A borboleta é um ser vivo. As borboletas, elas nascem de ovos, os ovos se transformam
em lagarta, e a lagarta, depois de um tempo, se fecha num casulo e dentro desse casulo vai se transformando até que ela sai desse casulo. A borboleta é um ser vivo. Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz, ela bota ovos e morre. Na apostila, página 185, seres vivos e elementos não vivos. A natureza do planeta Terra se compõe de seres vivos e de elementos não naturais, não vivos. Cada um deles possui características próprias que os diferenciam. Então, observe a imagem, o desenho que eles colocaram para vocês. Nós encontramos seres vivos, o menino, a menina, outra menina e outra menina. A vaca é um ser vivo, as crianças são seres vivos, os animais são seres vivos, as plantas são seres vivos e encontramos também elementos não vivos. O sol é um elemento não vivo, mas muito importante para a vida dos outros seres. O solo, a terra, o chão, elemento não vivo, mas importante para a vida de todos os vegetais. E tudo isso, todos esses elementos, eles se integram na natureza. Lendo logo abaixo a figura. São considerados seres vivos aqueles que nascem, crescem e morrem, isto é, os animais e as plantas. Vivem um processo chamado ciclo de vida. Já os elementos naturais não vivos não passam por esse ciclo. Observe as imagens abaixo para acompanhar as fases do ciclo da vida de diferentes seres vivos, como as plantas, os animais e o ser humano. Logo aqui embaixo, você está vendo o ciclo de vida de uma plantinha, do feijão. Foi plantado o feijãozinho e ele foi se desenvolvendo, foi germinando na planta, na terra. Outra figura, foi plantado o grãozinho de milho. Você vê o crescimento do grãozinho de milho. O grãozinho germinou e a planta está crescendo. O grão de bico, mesma coisa. Então, os vegetais, eles nascem, na maior parte das vezes, de uma semente ou de um broto. Aqui, no caso, nasceram da semente. A sementinha foi plantada na terra e eles germinaram, eles brotaram. Mas para esses seres vivos, esses vegetais brotarem, para nascerem, foi preciso a água, a luz do sol e a terra. Mais seres vivos na página 186. Olha o cachorro, o filhotinho que foi crescendo. O ser humano, bebê, as fases de crescimento, as etapas, a fase adulta e a fase idosa. Os seres humanos são seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Continuando, acompanhando a leitura logo abaixo das figuras. Para que possam passar por todas essas fases, os seres vivos precisam dos elementos naturais, que são considerados elementos não vivos, mas indispensáveis à vida. São elementos naturais não vivos: a luz solar, o ar, a água e o solo. Então, nós, seres vivos, precisamos da luz solar, da água, do ar e do solo. Vamos estudar um pouquinho mais cada um desses elementos. Iniciaremos com a luz solar. O Sol é a estrela responsável por fornecer luz e calor ao planeta Terra. Sem esses dois componentes, a luz solar e o calor, a maioria dos seres vivos morreria. A luz solar é irradiada sobre as plantas, o que oferece as condições para que elas produzam o seu próprio alimento. Já os animais e os seres humanos precisam das plantas, que são fundamentais em sua alimentação. As plantas também são responsáveis pela liberação do oxigênio,
gás indispensável à respiração dos seres vivos. Então, o Sol é a maior estrela. Ele ilumina e aquece o nosso planeta. E o Sol ele é muito importante para a vida na Terra, porque as plantas só existem porque elas conseguem fabricar o seu próprio alimento. E elas produzem o seu próprio alimento por causa da energia do Sol. Sendo assim, nós temos as plantas, os vegetais, e os vegetais eles fazem parte da nossa alimentação. Acompanhando, página 187, a água. A água está presente em quase todos os lugares, nos mares, rios, lagos, solo, nas plantas, na chuva, nos alimentos e no corpo dos animais e dos seres humanos. Por isso, é compreendida como um elemento fundamental para todos os tipos de vida. Onde existe água? Existe água nos rios, água nos mares, nos lagos, lá no fundo da terra, no solo, existe água, nas plantas existe água, nas nuvens existe água. Quando as nuvens caem, a chuva é água, nos alimentos nós temos água e no corpo dos animais também. A água é fundamental à vida. Sem água, todas as espécies morreriam. O ar. O ar está em toda parte. Sem ele não haveria vida. É composto de vários gases, entre eles o oxigênio, considerado indispensável à manutenção da maioria dos seres vivos. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Sentimos o ar. Por exemplo, quando bate o vento. O vento é o ar em movimento. O ar é fundamental à vida. Precisamos do ar, respirar o ar para sobreviver. O ar ele é formado por muitos e muitos gases, mas o gás que nós precisamos para viver é o oxigênio. O oxigênio ele é produzido pelas plantas e o oxigênio também é produzido pelas algas. Precisamos do ar para sobreviver. O solo. O solo é de grande importância para a maioria dos seres vivos terrestres, porque dele são retirados os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Além disso, o solo oferece morada a eles. É no solo que vivem as formigas, as minhocas, é no solo que plantamos, é do solo que retiramos os vegetais que usamos em nossa alimentação. Assim, para a manutenção da vida no planeta Terra, é necessária a presença de todos esses elementos naturais: a água, o ar, a luz solar e o solo, conforme representamos na imagem ao lado. E aí você vê um planeta Terra bem bonito, e nesse planeta Terra, seres vivos e elementos não vivos. Elementos não vivos, mas elementos fundamentais para a existência da vida. Página 188. Na página 188, nós vamos encontrar as atividades. O que são seres vivos? Represente suas ideias escrevendo e desenhando. Então, vocês vão copiar. Se quiserem dar respostas com as palavras de vocês, podem. Mas a ideia principal tem que ser essa. Os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Logo abaixo você pode fazer uma representação de desenho também. Você pode desenhar as fases da vida humana, as fases da plantinha, o crescimento da plantinha e dos animais. Próxima questão. Questão número 2. Qual a diferença entre seres vivos e os elementos naturais não vivos? Mais uma vez, os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Os elementos não vivos, eles não nascem, não crescem, não se alimentam,
não respiram, não reproduzem-se, não morrem. Pensem numa pedra. Uma pedra não é um ser vivo, ela está ali na natureza. A pedra não cresce, a pedra não se alimenta, a pedra não respira, a pedra não morre. É uma pedra. Mas os seres vivos, sim. Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e eles morrem. Número 3, questão número 3. Encontre no diagrama abaixo os elementos naturais não vivos existentes no planeta Terra, que são indispensáveis à vida. Luz solar. Na verdade, a palavra luz é uma palavra e solar é outra. Deveria ser separado, mas no caça-palavras você vai pintar tudo junto. Água, ar e solo. Elementos fundamentais da existência da vida. A luz solar, a água, o ar e o solo. Página 189, nós faremos daqui a pouquinho. Observem essa imagem. O sol na plantação de milho. Olha que bonito. Nessa imagem nós vemos seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos são os vegetais, é a plantação de milho. E os elementos não vivos, os elementos que precisamos, que os vegetais precisam para sobreviver. O sol, a terra, só não houve aqui a chuva. Mas logo, logo, quando essas nuvens estiverem bem carregadas, elas vão acabar caindo em forma de chuva. Na plantação de algodão, olha o sol iluminando a plantação de algodão. Na plantação de girassóis, olha que linda essa imagem de uma fazenda de girassóis, muito linda. Então, nós encontramos elementos vivos e elementos não vivos. Os girassóis são seres vivos, são vegetais. E encontramos elementos não vivos. O sol, as montanhas. As árvores são seres vivos. A grama é ser vivo, é vegetal. Essas imagens você não tem na apostila da plantação de algodão. O algodão é um vegetal, é ser vivo. Não o algodão, mas a planta que o originou. E ele tem a sementinha. A sementinha do algodão vai originar, se ela for plantada, dela surgirá um outro vegetal. Olha a chuva na plantação. Os seres vivos, para viver, eles precisam de elementos não vivos, a chuva, a água, a terra, a luz do sol. Não é possível ver o sol nessa imagem, mas nós percebemos que há a luz do sol pela claridade. Então, os seres vivos, eles precisam de elementos não vivos, a água, a luz do sol, a terra. E quando não chove, o ser humano, muito engenhoso, tenta resolver essa situação com a irrigação, a aguação das plantações, porque as plantas elas precisam de água para sobreviver. O vento é o ar em movimento. O vento não é um ser vivo. O vento é um elemento não vivo. Mas todas as plantas precisam do ar para sobreviver. E nós só percebemos o ar quando nós o sentimos através do vento. Na página 189, você vai fazer a seguinte atividade. Escolha um dos elementos naturais indispensáveis à vida. Solo, ar, luz solar e água. Em seguida, represente no quadro abaixo como seria a vida na Terra se esse elemento não existisse. Você poderia fazer essa representação por meio de um desenho, de uma colagem, escrita ou outra linguagem de sua preferência. Você pode escrever ou você pode desenhar.
O que você vai escrever? O que você vai desenhar? Você vai pensar que se não houvesse o solo, o ar, a luz solar e a água, como seria a vida na Terra? Será que existiria vida? Fica a critério da sua imaginação. Logo ao lado você vê a imagem de uma plantinha, um ser vivo, um vegetal, recebendo a água da chuva. Você vê imagens da germinação de uma plantinha, do feijão, de um vegetal, a semente lançada na terra, a semente brotando, a germinação do feijão. Na figura aqui de cima, você vê até o enraizamento, o desenvolvimento das raízes. Na figura de baixo, você vê a planta recebendo a água da chuva. Na página 190, existe uma atividade. Essa atividade vai ser feita com o passar do tempo. Nas próximas aulas online, eu vou mostrando as fotografias de como ficou essa atividade. Não precisa fazer em casa, vocês vão ver as fotos. O sentido da atividade seria pegar uma garrafa PET, cortar a garrafa PET e fazer o seguinte: acompanhar o crescimento ou verificar o não crescimento de dois elementos naturais, o feijão e pedras, colocados no algodão. Então, na primeira garrafinha, o algodão com os grãozinhos de feijão vai ser regado, e no outro potinho nós colocaríamos o algodão com as pedras. E o que nós vamos observar depois de tudo isso? Que durante todos os dias, molhando esse algodão, colocando um pouquinho de água, o feijão vai brotar. E as pedras? Não. Por quê? O feijão é um ser vivo, ele vai brotar, ele é uma planta, ele vai germinar. E a pedra, não. Essa experiência nós vamos registrar aos poucos, nas próximas aulas, verificando as fotos, e aí sim nós vamos responder. Inicialmente, isso aqui vai ser deixado para um próximo momento. Vamos relembrar o que são seres vivos. Os seres vivos são seres que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Os animais são seres vivos, as pessoas são seres vivos e os vegetais, as plantas são seres vivos. Ecossistemas é o meio ambiente. Nessa foto a gente encontra um ambiente diferente, o deserto. No deserto a gente encontra seres vivos, os camelos. Existem outros seres vivos nessa areia ou escondidos nas pedras, como aranhas, escorpiões, que não vemos agora. O que nós vemos são os camelos. E seres não vivos, elementos não vivos. A areia do deserto é um elemento não vivo, as pedras, elementos não vivos, o ar, elemento não vivo. Na Amazônia, o boto rosa, o boto, ser vivo, as plantas, seres vivos, elementos não vivos, a água, elemento não vivo, o ar, elemento não vivo. Mais uma floresta, plantas, seres vivos, pedras, elementos não vivos, e água, elemento não vivo. Fundo do mar, seres vivos. Há quem pense que isso aqui são pedras, não são pedras, são corais. São agrupamentos de minúsculos seres vivos que vivem em comunidades, juntinhos, grudadinhos. Na floresta amazônica, seres vivos e elementos não vivos. Seres vivos, toda essa vegetação e as plantas. Seres não vivos, elementos não vivos, a água, o ar, as pedras, a terra. Mais uma vez a imagem de um boto. Boto, ser vivo.
plantas, seres vivos e elementos não vivos. A água é um elemento não vivo. Mais uma imagem da floresta amazônica, do chão da floresta amazônica. Onça, ser vivo. Vegetais, seres vivos. Só que aconteceu algo com esses vegetais. Parece que houve queima aqui nesse lugar. Vegetais secos. Elementos não vivos. O solo, a pedra, a terra. Outra imagem da floresta amazônica. Seres vivos, os vegetais. Os índios, seres humanos. Elementos não vivos, o chão, a terra, o ar. Finaliza-se assim a primeira aula online correspondente à apostila de ciências. Nessa aula nós vimos algumas folhas da apostila, algumas páginas da apostila e outras páginas não, como as fotos que foram colocadas para ajudar vocês a refletirem, a pensarem um pouco mais sobre o que são os seres vivos e os elementos não vivos. Aguardem as próximas aulas para a gente ver o que vai acontecer com o plantio do feijão. Até mais!